E o tema que eu quero pregar nessa noite intitula como Superando Desafios. Se eu perguntasse nessa noite, quem é que tem um desafio a ser superado? Somente mesmo as criancinhas de colo, porque até mesmo depende, o adolescente já acredita que tem alguns desafios a ser superado na vida. Seja ele um desafio conjugal, seja ele um desafio financeiro, espiritual, vários desafios surgem nas nossas vidas. E ainda há pouco, esse último louvor que foi louvado, fala de alguns desafios que Ana teve que enfrentar, que Josué teve que enfrentar. E nesse hino, a conclusão dele, que eu acho mais linda, fala: mas esse Deus se faz presente, vive no meio da gente, e Ele é o mesmo e não mudou. Então, se Ele é o mesmo e não mudou, os desafios da vida permanecem o mesmo. As pessoas permanecem, obviamente que mudou, mas os desafios e a matéria humana é a mesma. O que muda é como nós enfrentamos os nossos desafios. E a mensagem de hoje eu quero tentar enfatizar, eu quero tentar abordar a nós confiarmos somente em Deus. A palavra de Deus fala: os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Irmão Ailson, então quer dizer que eu nunca vou ter medo? Não, você vai ter medo. Quer dizer que eu nunca vou me sentir entristecido? Quer dizer que eu nunca vou me sentir com medo de enfrentar certos desafios? Você vai enfrentar. Mas o que eu quero tentar te enfatizar é que chega um momento da vida que a gente precisamos levantar, sacudir a poeira e permanecer caminhando. Lembra de Neemias, quando recebeu a notícia que os muros de Jerusalém tinham sido destruídos? A palavra de Deus fala que ele fica cabisbaixo, se abaixa, começa a chorar. Mas chega um momento da vida que ele se levanta, toma postura e fala: eu preciso fazer alguma coisa pela minha cidade. Eu preciso ser um obreiro que vai trabalhar naquela obra. Amém? Então, quando você tiver desafios, você pode chorar, faz parte. Você pode até por algum momento pensar: meu Deus, será que não vai dar certo? Será que eu não vou vencer? Será que eu não vou conseguir? Aí o que vai definir é: qual vai ser o momento que você vai mudar a chave e falar: eu prefiro confiar no Senhor. Vou para a palavra, 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 12. Diz assim: ó nosso Deus, acaso não executarás o teu juízo contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. Essa é a parte que eu acho mais linda desse versículo. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em... Vamos repetir a segunda parte no 3? 1, 2, 3. Não... Pronto. Isso define tudo na nossa vida. Vai ter momentos que a gente vai olhar para a grande multidão de adversidades, para a multidão de desafios que vem ao nosso encontro, e vai falar: Deus, eu não tenho forças para resistir a essa grande multidão, eu não sei o que fazer. Mas na verdade ele sabia, né? Mas os nossos olhos estão postos em Ti. O salmista escreveu: e elevo meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? Uma pergunta de reflexão. E ele responde: o meu socorro vem do Senhor Jesus. O meu e o seu socorro não depende de nós termos forças em nossos braços. O meu e o teu socorro nunca deve depender daquilo que você adquiriu na escola, na faculdade, com a força do seu trabalho. A sua força nunca deve depender se você foi escolhido pelo pastor A ou pelo pastor B. A sua força nunca deve depender das experiências que você adquiriu na vida. A sua força deve depender de estar no Senhor Jesus Cristo. Amém? Porque se você confiar na sua força, a sua força uma hora vai se esgotar. Se você confiar na sua sabedoria, uma hora a sua sabedoria vai falhar.
Se você confiar no seu amigo, uma hora o seu amigo não vai poder te socorrer, mas o nosso Deus vai permanecer sempre e em todo o tempo disposto para nos socorrer. Em todo o tempo. Em todo o tempo Ele será bom, fiel e disposto para nos socorrer. O tema Superando Desafios tem vários heróis da fé que a gente poderia aqui citar nessa noite. E esses heróis da fé, ele nos estimula até nos dias de hoje com as suas histórias de vitória e coragem. Vitória e coragem. Mas, irmãos, é muito fácil de compreender que para você ser vitorioso, logo você tem que enfrentar uma batalha, logo você tem que enfrentar uma luta. Senão como você vai vencer? Para você ser corajoso, você precisa enfrentar o medo. E nós se estimulamos com esses heróis da fé. E se a gente for botar reparo, muitas das vezes esses heróis da fé é mais pregado os seus momentos auge, os momentos que eles estão por cima. Por exemplo, Abraão, ele recebe um chamamento da parte do Senhor, conforme está em Atos capítulo 7, Estevão falando que Abraão, no caso era Abrão ainda, estava ainda na Mesopotâmia, quando Deus faz um chamamento para ele, diz: Abraão, sai da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. E lá em Gênesis capítulo 12, no versículo 2, se puder projetar por gentileza, Gênesis capítulo 12, versículo 2, Deus faz uma promessa para Abraão. Gênesis capítulo 12, versículo 2: farei de você uma grande nação, abençoarei e engrandecerei o seu nome, seja uma bênção. Deus faz uma promessa para Abraão. Todos nós sabemos que Abraão foi o pai da fé. Todos nós sabemos que Abraão esperou por muitos anos até receber da parte de Deus aquele filho tão esperado. A palavra de Deus vai falar que Abraão tinha 100 anos de idade quando Sarai, sua mulher, veio a dar luz com 90 anos de idade. Olha o tempo que aquele homem esperou. Todos nós já ouvimos falar que um certo dia Deus fala para Abraão, pede o seu filho Isaque em sacrifício. Isso todos nós sabemos. Mas o momento que chama mais a atenção da coragem, do desbravamento de Abraão, é quando o seu sobrinho Ló foi tomado para ser servo em uma guerra, e Abraão pega 318 homens, criados na sua casa, nascidos na sua casa, e vai lá e combate contra 4 reis e vence. Olha que momento auge. Sabe quando eu e você enfrentamos uma luta, uma provação, uma adversidade, seja ela qual for, igual eu já citei aqui, familiar, conjugal, financeira, seja ela qual for, e a gente logo vencemos, como a gente se sentimos bem, né? Um estado de êxtase bom, a gente fica bom, ficamos felizes, ficamos alegres. Mas a palavra vai narrar que Abraão, em certo momento, ele aparece desanimado, ele aparece entristecido, e era pela demora da promessa que teria um filho. É lindo dizer que Abraão, quando venceu aqueles 4 reis, os reis achavam que ele ia ficar com os despojos tudo para ele, e ele tinha uma promessa que ele seria um homem grande, mas ele preferiu não ficar com nada, porque Abraão tinha uma certeza, Abraão tinha uma convicção, que para ele ser abençoado, ele não precisava ser abençoado da maneira humana, Deus que proveria tudo na vida dele. Então, para mim e para você ser abençoado por Deus, a gente não precisaremos tomar de outra pessoa, Deus vai preparar algo para a nossa vida. Nosso Deus é um Deus que soma, Ele não precisa dividir para nos abençoar, Ele é um Deus que multiplica, Ele é um Deus que faz surgir da onde não tem. Esse é o Deus que servimos, o Deus do impossível. Mas Abraão agora aparece, Jair, desanimado, e Deus vai e desperta ele. Se puder projetar o livro de Gênesis 15,
do versículo 1, por gentileza, Gênesis capítulo 15, versículo 1. Gênesis 15, 1. Depois destes acontecimentos, a palavra do Senhor veio a Abraão numa visão, dizendo: não tenha medo, Abraão, eu sou o seu escudo e lhe darei uma grande recompensa. Versículo seguinte. Abraão respondeu: Senhor Deus, que me darás se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Próximo. Abraão continuou: tu não me deste descendência, um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. Próximo. E eis que a palavra do Senhor veio a ele, dizendo: esse não será o seu herdeiro, pelo contrário, aquele que será gerado por você, esse será o seu herdeiro. Próximo. Então o Senhor levou-o para fora e disse: olhe para os céus e conte as estrelas, se puder contá-las. Ele disse: assim será a tua posteridade. Próximo. Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi atribuído para justiça. Em momentos que eu e você, em momentos que a igreja do Senhor tiver entristecida, tiver desanimada, tem uma coisa em nós que tem que estar sensível, que é os nossos ouvidos sensíveis para ouvir a palavra de Deus. Este é um momento ímpar na nossa vida, esse é um diferencial na vida do cristão, quando ele tem os seus ouvidos sensíveis para ouvir a voz de Deus. E Deus fala no momento que Ele quer, na hora que Ele quer, do jeito que Ele quer. O profeta Elias, quando estava escondido na caverna, como ele era um camarada que orava, fogo descia do céu, ele achou que Deus ia falar com ele no barulho, mas em uma brisa suave e mansa, Deus falou com ele. Às vezes nós esperamos resposta de todo lado, e Deus vai responder do jeito que Ele quer, da maneira que Ele quer. A gente temos que entender que a resposta de Deus é no momento dEle, tudo é na hora dEle, pois há um tempo determinado para todas as coisas. E quando Deus diz para ele: Abraão, olha para as estrelas dos céus, a tua descendência será desse jeito, será que pode contar? Se eu e você acreditarmos na palavra de Deus, assim serão as bênçãos que Deus vai preparar para a minha e para a tua vida. Ela vai ser sem medida, ela vai ser transbordante, recalcada e sacudida, não vai ter como contar, porque as bênçãos vai ser muito grande. Mas quando vai ser isso, irmão Ailson? Aí é no tempo dele, aí é na hora dele. Abraão, quando recebeu o chamamento da parte do Senhor, diz as Escrituras que ele tinha por média de 75 anos de idade, 75 anos de idade, e o filho da promessa ele veio receber com 100 anos de idade, e ele era o pai da fé. E aí, será que eu e você estamos dispostos a esperar o tempo determinado por Deus? O mal nosso cristão é que queremos tudo na hora escrita e determinada por nós mesmos. Se eu não me engano, eu citei aqui que tem um hino do grupo Voz da Verdade, que eu citei em outra oportunidade, que fala: ele tarda, mas não falha, tenha fé ao meu irmão, né? Embora eu goste muito dos hinos do grupo Voz da Verdade, essa é uma grande besteira que eu acho, porque Cristo ele não tarda, ele simplesmente chega na hora certa, na hora exata. Nós que queremos anteceder, nós que somos apressados. Eu tenho 3 filhos, como a maioria aqui sabe: a Esther de 11 anos, o Caleb de 7 e a Késia de 4 anos. Minha filha Esther tem uma bicicleta, tamanho médio. Eu, em sã consciência, nunca pegaria minha filha de 4 anos e falaria para ela: vai andar, minha filha, na bicicleta, porque eu sei que, primeiro, ela não vai nem conseguir sair, e se acaso conseguisse, ali na frente ia tomar um tombo, ia se esborrachar toda, ia se arrebentar. Assim são bênçãos do Senhor na nossa vida. Muitas das vezes a gente queremos na nossa hora, a gente queremos a bênção do tamanho que nós imaginamos, queremos a bênção do jeito que nós queremos, mas muitas das vezes Deus sabe que ainda não é o tempo. Você ainda não está na medida, você ainda não está preparado para aquela bênção. Aí Ele vai te dar no momento
dele, na hora que você estiver preparado. Mas queremos tudo do nosso jeito, queremos tudo na nossa hora. E por fim, queremos que tudo chegue no momento e na hora determinada por nós mesmos. Tá certo? Agora eu quero citar um pouco sobre Elias. Já que eu citei de Elias, Elias foi um homem que orou e fogo desceu do céu. Quem lembra dessa história? Elias enfrentou os 450 profetas de Baal, não foi isso? Imagina um homem que ora e fogo desce do céu. Será que um homem desse, Jair, poderia ficar depressivo? Será que um homem que ora e aí fala, olha, segundo a minha palavra não haverá chuva, será que um homem desse teria medo de alguma coisa? Pela lógica humana, não. Pelo nosso entendimento, um homem que fala, olha, segundo a minha palavra não vai chover em Israel, e por 3 anos e meio não choveu, um homem desse não teria medo de nada. Um homem que enfrenta os profetas de Baal, desafia os profetas de Baal, e quando ele ora, fogo desce do céu, esse homem nunca teria medo. Mas logo adiante eu vou apresentar um momento que este homem aparece desanimado e pedindo para si a morte. Mas antes eu quero falar do momento auge deste homem. No livro de 1 Reis, capítulo 17, versículo 1, eu peço para que projete, por gentileza. 1 Reis, capítulo 17, versículo 1. 1 Reis, capítulo 17, versículo 1. Irmãos, para não ficar sem conclusão, a primeira parte que eu apliquei, embora todos nós sabemos que no livro de Gênesis, capítulo 21, né, Abraão recebeu o filho da promessa, amém? Para não ficar sem conclusão. E agora em 1 Reis, capítulo 17, versículo 1, diz assim: então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, a quem eu sirvo, não haverá orvalho nem chuva nos próximos anos, a não ser quando eu disser. Peço para que deixe projetado aí. Irmãos, Acabe foi o rei do lado norte de Israel, o 7º rei após a divisão de Israel, que foi dividido em 2 reinos, o reino norte e o reino sul. E Acabe foi um rei que fez tudo que desagradava a Deus. Quando ele achou que era pouco, foi lá e casou com Jezabel, a qual adorava a Baal. E Baal, eu fui estudar um pouco, Baal na verdade não era um único Deus, era vários deuses. Por isso em algumas traduções a gente vai ouvir a palavra Baalins, ou seja, eram vários deuses. E eu fui tentar entender quem seria esse Deus Baal aqui dessa época, aqui dessa cidade que Jezabel e agora Acabe também adorava. E o nome desse Baal era Melcarte. Melcarte era o Deus que eles entendiam, que eles diziam que era o Deus da fertilidade. Mas que fertilidade? A fertilidade do plantio. Era um Deus que quando eles iam fazer a plantação do trigo, ou seja lá de qual for, eles aravam a terra, plantavam a semente, mas antes eles cultuavam a esse Deus, acreditando que esse Deus mandaria chuva. Mas irmãos, todos nós sabemos que somente o nosso Deus, somente o Deus Javé, que é o Deus eu sou quem eu sou, somente este Deus é o Deus que governa todas as coisas, inclusive a chuva. E agora, o homem de Deus, sabendo disso, vai lá e desafia, vai lá e lança essa palavra. Elias diz: tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, a quem eu sirvo, não haverá orvalho, nem chuva nos próximos anos, ao não ser quando eu disser. O versículo 3, por gentileza. Saia daqui,
vá para o leste e esconde-se junto ao ribeiro de Querite, nas imediações do Jordão. Isso foi Deus dizendo, falando para Elias: Elias, sai daqui, porque sabia que Acabe iria tramar contra ele. E Elias sai, vai se esconder em uma caverna, vai se esconder em um ribeiro, e toma da água daquele ribeiro, come do alimento que o corvo leva. Mas chega um momento que o ribeiro seca, porque ele mesmo tinha profetizado que não choveria. E agora Elias sai dali e vai para a cidade de Sarepta. E Sarepta quem reinava Sarepta era o sogro de Acabe. Ou seja, naquela região só adorava a Baal. Olha que coisa mais interessante. Muitas das vezes Deus permite que nós estejamos em terra estranha, em terra onde se clama, em terra onde se acredita em outros deuses, para provar nossa fé. E a palavra de Deus vai dizer que ali Deus preparou uma viúva, né, que abençoou a vida de Elias. Elias depois retorna, quando Deus manda para Elias retornar. Elias retorna, manda Obadias, que era um servo de Deus, avisar a Acabe que ele estava ali de volta. E Acabe vai e pergunta: perturbador de Israel, é você mesmo que está aqui? Perturbador de Israel. Quando a igreja do Senhor, ela deixa de perturbar, quando a igreja do Senhor deixa de causar uma certa intriga entre o que é verdadeiro, o que é mentira, tem alguma coisa de errado. Quando a igreja do Senhor, ela está em união, quando a igreja do Senhor, ela está tudo junto, em uma só conexão com o pecado, com a mentira, alguma coisa está de errado. Quem é escolhido por Deus não pode agradar Acabe. Quem é escolhido por Deus não pode agradar o pecado. E por isso Acabe pergunta para ele. Ele vai e lança um desafio. Se puder projetar, por favor. Se puder projetar 1 Reis, capítulo 18, versículo 19. 1 Reis 18, 19. Agora manda reunir-se a mim todo Israel no Monte Carmelo, e traze os 450 profetas de Baal e os 450 profetas de poste ídolos que comem na mesa de Jezabel. Irmãos, para caminhar para o final, este homem de Deus, Elias, faz um desafio aos 450 profetas de Baal, como todos nós sabemos. Manda pegar 2 bezerros e fala para os profetas de Baal: olha, como vocês são imais, prepara logo o bezerro e começa a clamar. O Deus que reclamar, o Deus que responder com fogo, este é o verdadeiro Deus. E está certo, os profetas de Baal vai lá, prepara o bezerro. Enquanto isso, Elias vai preparando o dele, e eles começam a clamar até aproximadamente 3 horas da tarde, e nada aconteceu. Por que nada aconteceu? Porque o Deus de Baal não era o verdadeiro Deus Javé, o Deus que comanda a chuva, que comanda o sol, que comanda a terra, que comanda a minha e a sua vida. E agora Elias começa a desafiar, Elias começa a zombar deles. Clamem mais alto, quem sabe ele está em uma viagem. Clame mais alto, quem sabe ele está dormindo. E nada aconteceu. E quando Elias vai lá e pega o bezerro, que faz parte do desafio dele, a palavra vai dizer que ele prepara o bezerro. Mas antes disso tudo, o que ele faz? Ele prepara o altar. Se fosse para entrar com mais detalhes aqui, a gente poderia esmiuçar mais sobre preparar o altar, mas o tempo não nos permite. Mas só para discorrer rapidamente, eu e você, para ofertarmos, para oferecermos algo a Deus, o nosso altar não pode estar de qualquer jeito, de qualquer forma. O altar tem que estar preparado, o altar tem que estar de pé, o altar não pode estar destruído, para que Deus possa receber a minha e a sua oferta. E quando Elias começa a preparar ali o altar, ele achou tão pouco que ele fala: pega água, joga água sobre o altar, joga água sobre o bezerro. Fez um rego ao redor do altar, jogou água, cobriu tudo. E a palavra de Deus fala que quando ele clama, quando ele começa a orar, fogo desce do céu, consome holocaustos e até as pedras.
Por quê? Porque Deus respondeu às orações de Elias. Caminhando para o final, como eu disse, irmãos, Elias, ele poderia aqui, quando ele está fugindo de Jezabel, ele pediu para si a morte, porque ele estava desanimado, ele achava que para ele era o fim, mas Deus vai falar com ele, fala que tem um homem preparado por Deus, que seria o seu sucessor, que é Eliseu, fala que ainda tem mais profetas que não dobraram os joelhos, e Elias agora ele muda o foco. Elias, ele tira a visão do seu medo, ele tira a visão central das suas adversidades e começa a centralizar somente em Deus. Abraão, quando ele teve medo, quando ele achou que nada mais ia dar certo, ele teve que mudar o foco e acreditar somente em Deus. Que eu e você venhamos ter essa convicção, que eu e você venhamos ter essa certeza de que somente Deus pode trabalhar em meu e em seu favor. No momento da adversidade, para resumir, você pode chorar sim, mas lembre-se, o choro uma hora tem que cessar e você tomar uma decisão. O que eu vou fazer daqui para frente? Vou olhar para o Senhor ou vou continuar olhando para os meus desafios? Eu vou resolver do meu jeito ou vou resolver do jeito de Deus? Um dia eu vi uma história que tinha um quadro em uma tecelagem. Eu acredito aqui que os de mais experiência vai saber o que é tecelagem, embora na nossa região não tenha. Tecelagem é onde tece o fio, onde tece os panos, e uma hora chega que as linhas podem se emaranhar, podem se embaralhar, e tinha um quadro lá, escrito: a hora que as linhas se emaranharem, chame o mestre. E uma mulher um dia muito dedicada, muito esforçada, ela pensou: vou fazer do meu jeito, vou tentar desemaranhar. Enquanto mais ela tentava desemaranhar aquela linha, mais se embolava. A moral da história: tem coisas que é para nós, tem coisas que é para o mestre. Quando as coisas se dificultar na sua vida, clame ao mestre. Tem algumas frases que eu gosto de repetir, pois eu julgo ser importante. Eu costumo dizer em quase todas as vezes que eu prego, a gente ouvimos um ditado desde sempre que fala que Deus move céus e terra em nosso favor, e isso é bem verdade, eu comungo dessa ideia, mas também é verdade que Deus não move uma paia naquilo que você pode fazer. Então o que é para você fazer é com você mesmo, o que é para mim fazer é comigo mesmo. Agora, quando tudo se tornar impossível, aí cabe a Deus. Sabe quando Deus vai entrar com providência? Deus entra em providência quando o médico chega até você ou até alguém da sua família e fala: olha, nós já fizemos tudo o que estava no nosso alcance, agora é só Deus. Aí Deus começa a trabalhar. Deus começa a trabalhar quando você já tentou com a força dos seus braços, você tentou tudo o que podia e você reconhece: Deus, de mim não tenho mais nada, eu tentei de todas as maneiras que eu podia, agora é com o Senhor. Deus, eu tentei, mas não tem mais jeito. Um dia eu estava no mercado, o pastor Roberto, com o meu filho Caleb. Nós moramos ali no bairro Imperial, não fica muito distante do mercado Chama, e eu decidi ir de a pé e ele quis ir comigo. E quando saímos ali com algumas poucas sacolas, ele falou: pai, me deixa levar uma sacola? E eu, para testar ele, de uma sacola que eu sabia que ele não ia conseguir carregar até nós chegarmos em casa, mas eu queria saber até onde ele ia aguentar, até onde ele podia suportar. E ele começou a caminhar e eu botando reparo nele, e ele cansava o bracinho, esticava, puxava daqui, se ajeitava dali, colocava a sacola aqui na frente, tentava segurar, e eu falei: não vou socorrê-lo. A hora que ele me clamar, eu pego a sacola. Deixei até onde ele aguentava. Chegou uma hora que ele não aguentou mais, falou: pai, eu não aguento. E eu estava ali com meus braços para estender e socorrê-lo. Passou aquilo, não levei por normal. E quando eu estava pregando lá no Santa Olga, Deus me fez lembrar disso. Assim sou eu com meu povo.
Muitas das vezes ele tem um fardo pesado, mas ele tenta carregar do seu jeito e é por isso que sofre, é por isso que padece. Porque ele não reconhece que a força do braço dele já se cansou e ele quer bancar o super crente, ele quer bancar o super herói, mas na hora que ele me clamar eu vou estar do ladinho, não preciso correr, não preciso viajar, eu estou do lado para lhe socorrer. E aquele dia Deus me fez entender, irmão, que nada é do meu jeito, não é da minha força, não é com as minhas qualidades, é tudo pelo amor e pela misericórdia do Senhor.